Uma avalanche tecnológica que mexeu com a bolsa de valores, derrubou o dólar e fez as big techs repensarem os seus projetos de inovação. Lançado nessa semana, o novo chatbot DeepSeek, primeira inteligência artificial lançada pela China, ultrapassou o ChatGPT como o aplicativo mais bem avaliado na Apple Store dos Estados Unidos. O DeepSeek reúne repertório, eficiência e rapidez no poder de resposta para o usuário e tem a vantagem, até agora, de oferecer o serviço de forma gratuita, diferentemente da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, que cobra uma assinatura para acessar uma versão mais completa. O DeepSeek também gastou muito menos. Ele anunciou que foram 6 milhões de dólares para treinar os seus modelos tecnológicos. Empresas americanas tiveram prejuízos desde o anúncio do DeepSeek. A perda na bolsa de valores foi de 1 trilhão de dólares, o que equivale ao PIB da Arábia Saudita, um dos 20 países mais ricos do mundo. O DeepSeek tem suas limitações também. O chatbot apresenta limitações de programação ao responder, por exemplo, sobre o massacre na Praça Celestial, promovido pelo governo chinês em 1989. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A notícia importante desse momento é o DeepSeek. Eu vou conversar com a cientista de computação Nina da Hora, que é pesquisadora, ativista, também fundadora do Instituto da Hora. Nina, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos. E acho que a gente pode começar tentando entender, você ajudar a gente a entender uma das expressões que estão sendo usadas pelo mercado para resumir o lançamento do DeepSeek, né? Esse terremoto que foi o lançamento, que alguns estão chamando de momento Sputnik, que foi, para quem não conhece, né, o Sputnik foi um satélite soviético que deu início à corrida espacial durante a Guerra Fria lá em 57. O que é o DeepSeek? O que desencadeou essa corrida? Perfeito, Gabi. Eu vou até dar mais um passo atrás, que é sobre, né, quando você traz a relação com o Sputnik, uma das coisas interessantes é o quanto que o país se preparou, né, em relação a, vamos dizer assim, a maior parte das empresas de tecnologias estão nos Estados Unidos. E a China, ela se preparou. Ela não tentou entrar na competitividade do hype, né, como que muitos chamam também, quando a primeira LLM foi, de fato, lançada no mercado. A China ela tem um livro muito bom, que é o AI Superpowers, né, que traz esse contexto de como que há 20 anos atrás, ou melhor dizendo, há 15 anos atrás, a China já estava se preparando para o que todos nós chamamos de revoluções tecnológicas, ou revolução tecnológica, né, colocando no plural. E eles foram colocando marcos nessa história. E dos pontos mais importantes para alcançar o marco que eles estão agora com a inteligência artificial era o ponto da formação acadêmica. Porque muitas pessoas saíram da China para estudar nos Estados Unidos e eles precisavam trazer essas pessoas de volta, levar essas pessoas de volta para a China, né? Seja por meio de mercado de trabalho, ou cargos governamentais, ou até mesmo posicionar as suas universidades para que essas pessoas tivessem interesse de retornar. E assim foi feito, né? Já tem um movimento de 5 anos aí do retorno de pessoas que estudaram inteligência artificial, engenharia elétrica, ciência da computação, que não só se formaram na graduação, mas mestrado, doutorado, trabalharam nessas big techs, ganharam experiência e elas retornam para a China, né, na busca desse sonho comum ali do país, de conseguir entrar nessa corrida, de fato, de forma mais competitiva, né? Então, eu queria até contextualizar, porque muita gente levou um susto e falou assim, nossa, veio do nada. Não veio do nada, né? Teve toda uma estratégia governamental, de mercado, de posicionamento,
com a sociedade civil, com a sociedade da China, para poder levar essas pessoas de volta. E aí, quando faz a comparação com o Sputnik, na minha percepção, é justamente nesse ponto, de você preparar não só uma empresa para entrar nessa competitividade, mas você preparar o mercado, a universidade para participar disso. E aí nós chegamos à LLM de DeepSeek. Eu acho que a principal diferença aí é em relação a você já lançar um modelo parcialmente de código aberto. Por que eu falo parcialmente de código aberto? Tá? E aí é importante, até para no final eu posso trazer a explicação de LLM, mas em meio a esse turbilhão de informações que até mesmo nós, os pesquisadores, ficamos perdidos, né? Quando vai ver as fontes da quantidade de poder que está sendo dita, né? Nós ficamos perdidos até onde nós podemos opinar, para não diminuir a animação das pessoas, mas também trazer a verdade. Tá? Eu digo parcialmente de código aberto, porque tem aí 4 pontos que são pontos importantes para você dizer assim, olha, esse modelo de IA, esse código, essa ferramenta, ela é totalmente de código aberto, tá? E o DeepSeek cumpriu só 2 delas. Então, assim, primeiro, o dado que é usado no treinamento e no que nós chamamos de evaluated, né? Então, assim, durante uma construção de uma ferramenta como essa, você coleta vários dados de diversas fontes, tá? Não é só sobre coletar dados de base jornalística, não. De diversas fontes, tá? De imagem, vídeo, texto. E aí você faz uma divisão entre o que vai ser testado, avaliado, e o que vai servir de treino para poder basear esse teste. O segundo ponto que traz, né, que é importante quando você abre uma ferramenta ali dentro dessa visão de software livre, é o código que foi usado. Não só o código-fonte, tá? Mas é isso. O código-fonte ele já tem que incluir isso, mas a gente que trabalha sabe muito bem que tem códigos e códigos que nem comentários têm direito, então não tem como você evoluir a partir dele. O terceiro ponto é a arquitetura do modelo, que foi o que eles colocaram no artigo. Né, a arquitetura, o que baseia, o que é a infraestrutura desse modelo para poder ele ganhar corpo para o treinamento e como que eles organizaram as funções matemáticas mas como eles usaram as funções matemáticas para poder tentar posicionar o equilíbrio ali na hora do treinamento e você conseguir uma acurácia boa, que foi o que eles conseguiram nessa avaliação. Eles só fizeram 2 desses pontos, tá? E isso não é só eu que estou dizendo, né? Tem a pesquisadora Timnit Gebru, que é uma das primeiras aí referências em ética em IA, que trabalhava na Google, saiu da Google para poder estar mais atuando na sociedade civil, fez toda a carreira em ciência da computação, e ela também é uma dessas pessoas que tem puxado essa frente da gente ter um pouco mais de calma do que nós estamos chamando de código aberto e de software livre. E aí, por último, né, aí já caminhando para essa resposta, eu peço até desculpa, porque eu sempre preciso contextualizar algumas coisas que eu fico com medo das pessoas que estão nos assistindo de cair em desinformação, sabe? De ficarem tão animadas com o que está acontecendo e esquecer, de fato, a parte científica, que é o que baseia essas tecnologias. E aí nós chegamos nessa LLM, né, essa sigla de Large Language Models, que é nada mais do que uma tentativa de você projetar, entender, compreender como que nós humanos nos comunicamos, seja por meio de texto, por meio de fala, por meio de gestos. No caso da LLM, tem um foco em texto, tá? Então, assim, depois a gente entra nas outras contextualizações, mas o foco é texto. E ele tenta mimetizar como nós humanos escrevemos e transformar isso em sistemas que podem automatizar e acelerar alguns processos. E aí, por isso que você tem muitas LLMs focadas em escrever currículo, escrever textos básicos de opinião, tentar organizar a informação de uma redação do Enem, que muita gente usou para estudar. Então, esse é o foco das LLMs. E aí, esse é um dos focos principais do DeepSeek. Um outro ponto muito importante que eu acho que vale a pena trazer é de que não existe uma tecnologia neutra. Então, a gente já viu diversas informações a partir desse lançamento.
Aqui, alguns pontos eu até peguei para destacar, para a gente poder colocar em discussão, mas, por exemplo, os Estados Unidos dizendo que estão avaliando possíveis implicações da IA para a segurança nacional, os usuários relatando que o aplicativo não responde a temas que são politicamente sensíveis para a China. Também, outro que eu destaquei aqui, a OpenAI alegando que o DeepSeek usou ilegalmente os dados do ChatGPT para treinar a IA. Como é que esse tipo de IA a gente pode checar qual que é mais confiável e dá para confiar de fato nas IAs? Eu vou começar de trás para frente, viu, Gabi? Eu não acho que nós devíamos confiar. Eu não sei se essa é a palavra correta para a gente, porque a confiança ela depende de várias etapas. E nós só temos acesso a uma etapa, que é a etapa que faz a interface. A gente está ali usando e ele responde e a gente verifica em cima daquela resposta. Nós não temos informações de como que essas respostas são correlacionadas, quais foram as origens que foram usadas para treiná-las. Então, a confiança, eu realmente acho que não. Por outro lado, eu achei ótimos os exemplos que você trouxe, porque mostra que nós, enquanto sociedade, estamos mais dispostos a fazer essa discussão. Então, estou investigando, e eu acho isso ótimo. Eu não acho que tem que ficar só com especialistas fazer esse tipo de investigação e esse tipo de comparação, tá? Porque, muitas vezes, os contextos que nós, especialistas, estamos desenvolvendo essas ferramentas não condiz com o contexto da pessoa que está utilizando. Então, primeiro, assim, eu acho ótimo que esteja acontecendo. Demorou a acontecer quando a OpenAI lançou na época o GPT, e agora as pessoas estão mais ligadas e correram para fazer essa testagem e comparar. Eu lembro muito bem que no início do chat GPT, e acho que em alguns níveis ainda continua, nós testamos ali textos, pedimos para ele escrever um texto sobre um país específico do continente africano, e ele escreveu cheio de vieses. Né? Então, como você bem disse no início da sua pergunta, essas tecnologias elas não são neutras. Elas são baseadas, não é só sobre os dados que estão baseando esses textos e essas formulações de frases e respostas. Tá? Existe ali um interesse político de quem está desenvolvendo essas tecnologias. E assim, hoje está tão complicado você falar sobre isso que as pessoas já colocam como se isso fosse paralisar a tecnologia e a inovação. Não! As tecnologias, elas existem interesse por detrás. Né? A tecnologia no mercado é produto. ChatGPT, DeepSeek, eles são produtos de dados. Então, eles são construídos a partir de uma visão de negócio. Eles têm os interesses de negócio por detrás. Né? Então, nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Nós utilizamos porque tem benefícios no nosso dia a dia. Então, eu não posso desmerecer e dizer que não existe isso, que não existe essa possibilidade de uso. E aí, assim, eu acho que o primeiro ponto de como que nós, e eu me incluo também como usuária, porque não são todas as ferramentas de IA que eu conheço, a gente precisa estudar para fazer esse reconhecimento e até para conversar aqui, né? Tem um nível de leitura, de teste, de código que você tem que olhar para você falar assim, não, beleza, isso aqui eu consigo cobrir e conversar sobre, isso aqui eu não consigo ir. Então, eu acho que para nós também, enquanto usuários, tem um ponto que já começou, que é sobre a educação e conscientização. Eu acho que é o mais difícil de ser feito, mas eu fico muito feliz quando vejo pessoas se posicionando e trazendo seus pontos a partir desses usos e comparando, tendo a proatividade de fazer a comparação. Eu sei que não é fácil fazer isso. Então, educação e conscientização, eu acho que nós estamos conseguindo fundamentar bem para que os usuários tragam esses pontos. Tem uma outra questão de questionar o resultado. Tá? Então, eu acho isso muito importante de trazer, de uma forma que não seja sobre o quão especialista você pode ser para analisar esse resultado. Não. Se você pergunta para um GPT da vida que quanto é 1 mais 1 e ele te responde 2, ele te responde 2, mas coloca uma outra frase no final que diz assim, bom, o que eu tenho acesso é isso, é esse tipo de questionamento que você precisa fazer. Não basta ele dizer a resposta correta e mais óbvia e mais objetiva. Ele sempre vai colocar uma frase ali que dá uma ideia de ambiguidade. Eu sei que o meu exemplo de 1 mais 1 igual a 2 não é tão bom assim quanto o exemplo que você pode pensar, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que é importante você olhar as frases ambíguas.
As que têm ambiguidade são as frases que têm pouca contextualização. Então, isso é uma forma de você questionar esses resultados. Feedback ativo, eu acho que isso é um ponto muito difícil de ser feito, porque nós estamos muito afastados. Usuário, sociedade que usa, questiona, que quer saber como que está sendo desenvolvido, dos especialistas, laboratórios, empresas que estão desenvolvendo isso. Então, acho que isso é um erro, porque isso afasta a possibilidade de a gente ter feedbacks ativos. Feedbacks ativos é exatamente o que as pessoas estão fazendo nas redes sociais. Elas estão fazendo essas perguntas, postando, criticando e tentando promover uma discussão em fóruns que não são fóruns especializados para isso, mas são fóruns que pelo menos nos ajudam a disseminar mais a informação. Então, eu colocaria esses pontos para início de conversa. Eu sei que são pontos que parecem óbvios, mas que fazem muita diferença quando a gente está fazendo esse uso, né? Quando a gente está fazendo o uso já pensando nesses questionamentos. Conversando com o DeepSeek, foi uma das perguntas que eu fiz para ele, né? Foi tentando conhecer melhor o aplicativo, né? A IA. E impressionou muito o mercado esse baixo custo. Então, ele ficou conhecido como uma espécie de chat GPT de baixo custo. Eu queria te pedir para explicar um pouco melhor isso e quais são as principais diferenças, né, do DeepSeek e as IAs concorrentes desse ponto de vista. A gente teve até diversas empresas ali do setor dos Estados Unidos, da Europa também, chegando a atingir perdas muito grandes de $1 trilhão em valor de mercado. Esse é um cálculo da agência Bloomberg, mas acho que vale a pena trazer aqui também. Perfeito, Gabi. Esse ponto foi um ponto que eu até pensei que iam explorar mais, para além do impacto socioambiental, né, que é o que está todo mundo trazendo como ponto principal. E eu concordo, porque nós estamos muito próximos da 2030, é uma agenda do Brasil também, uma agenda que o Brasil lidera. Então, acho super importante a gente ter essas métricas que vão nos quanto de água nós vamos conseguir preservar daqui para frente com modelos de baixo custo. E aí eu começo dizendo que, primeiro, é muito importante que isso esteja acontecendo em um momento que parecia que nós não tínhamos mais controle sobre como essas ferramentas vão impactar o nosso dia a dia, né, e as nossas vidas. Então, acho isso um marco interessante, tá? É um diferencial para a discussão e para o contexto histórico. E eu digo isso porque a tecnologia ela foi colocada ao longo desses anos, e principalmente com a aceleração da área de inteligência artificial, como uma área focada somente em mercado e gerar produtos. E esqueceram que nós fazemos parte de universidades, muitas vezes, né? É um conceito que está sendo desenvolvido ainda, tanto no meio acadêmico, como também com a sociedade civil. Então, tem muita coisa para descobrir. E eu digo isso porque os diferenciais da DeepSeek em relação a gente chamar de baixo custo são justamente as técnicas computacionais que foram utilizadas ao longo desse processo. Então, assim, o fato de você diminuir, né? E uma das empresas que você citou, que foi a própria NVIDIA, que é a maior subsidiária de Big Techs para fornecer recursos para data centers, onde esses dados vão estar armazenados. E foi um posicionamento importante, porque antes era premissa. O quanto que você precisava de data centers para poder você conseguir armazenar essa quantidade de dados e, ao mesmo tempo, trabalhar com eles em tempo real. De premissa, passou a valer como a única verdade, a única forma de você produzir tecnologia no mundo. A única forma de você produzir inteligência artificial no mundo. O fato ali eles usaram técnicas computacionais e começaram a medir o impacto disso. E aí conseguiram chegar num valor. Olha, é baixo custo porque a gente diminuiu tantas quantidades de data centers disponíveis, tantos de modelos novos treinados disponíveis. O código aberto, ter outras pessoas pensando o código, ajuda nessa diversidade de técnica. Então, esse é um conjunto de fatores aí que ajudou e relacionou com o GPT. Olha só, são pontos muito importantes que você traz aqui. Até logo depois do lançamento do DeepSeek, a gente teve outras empresas dando
respostas, vamos colocar dessa forma. Eu falei aqui de valor de mercado, que diversas empresas do setor perderam, mas, por exemplo, a empresa Alibaba lançou nessa quarta-feira uma nova versão do seu modelo de inteligência artificial, que é o Qwen 2.5. E isso foi logo depois do lançamento do DeepSeek. A Alibaba diz que ela é superior ao DeepSeek. Esse é um ponto importante. A ByteDance, que é dona do TikTok, também lançou uma atualização do principal modelo de IA da ByteDance. Então, isso é uma sinalização importante de uma corrida dos concorrentes para atualizar os seus próprios modelos de inteligência artificial. Aí, pegando esses exemplos que eu trago e também dessas perdas de US$ 1 trilhão em valor de mercado, como é que você avalia que vai ser o efeito para as Big Techs atuais a partir dessa IA que é mais barata, que é o DeepSeek, né? Vão forçar mais ainda o lançamento de produtos? Porque, no fim das contas, é capitalismo e é isso, né? A corrida é essa. Sim, e é isso. Assim, você já usou a frase que eu poderia usar para responder. É isso, o mercado é esse. Isso é o capitalismo, então nenhuma novidade que eles iam começar uma briga de superioridade, que é assim que é movimentado, infelizmente, na tecnologia. Eu acho que o impacto para as Big Techs é um impacto de que vão ter que pensar mais sobre as técnicas que estão sendo utilizadas. E as métricas, eu acho que normalizaram por serem as maiores do mercado, deram uma descansada. O que é descansar? Esse mercado é meu, e eu conheço os outros 3 concorrentes, vamos dizer assim. Então, as Big Techs que você citou, tem a ByteDance, que entrou agora nesse circuito, mas antes nós tínhamos ali a Microsoft, que é o OpenAI, fora de LLM, né, tem a própria Apple, que ainda é mais gigante, e que na área de inteligência artificial é mais gigante no mercado de dispositivos móveis, e tem a Google. Então, assim, eles já se conheciam no sentido dessa faixa do mercado. Então, não tinha nenhuma novidade, porque tudo era antecipado, como acontece em debate político, né? As coisas rolam nas capitais de cada país, e aí as notícias e todo mundo fica sabendo. Então, na tecnologia é a mesma coisa. Eles já se conheciam. Então, acho que agora é o fato de que eles estão vendo outros players de outros mercados. Então, assim, a Alibaba é um player e é um gigante. Eu não, né, vou até parar de usar a palavra inglesa, que é um gigante do comércio eletrônico de tecnologia. Tá? Então, assim, só que ele era um gigante de comércio eletrônico e tecnologia. E agora ele quer entrar na disputa sobre inteligência artificial. E aí você fala, DeepSeek também não era uma empresa conhecida por essas Big Techs. E as conexões que isso pode trazer é justamente isso. Eles desconhecem o posicionamento dessas empresas em inteligência artificial. Posicionamento de mercado. Então, acho que isso gera um desconforto. Isso vai gerar uma corrida de discurso. Então, com certeza, essas Big Techs vão aparecer mais nas mídias, vão trazer seus grandes nomes para posicionar nas redes sociais. Então, com certeza isso vai acontecer. E vai acontecer em termos de redes sociais dessas Big Techs, de talvez eles tentarem utilizar essas evoluções de LLMs que eles fizeram em suas ferramentas já das redes sociais. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque hoje nós conhecemos os algoritmos que podem distorcer nossas fotos, os filtros que distorcem em relação à iluminação. Nós conhecemos ali algoritmos que vão incentivar a violência, né, gente, com a perda de moderação de conteúdo, isso vai acontecer mais, mas nós desconhecemos o impacto de você implementar ali e trazer LLM para dentro de uma rede social. E eu acho que isso também podem acelerar essa ferramenta nas Big Techs que já são redes sociais, né, que já têm suas plataformas. Pode ser uma nova frente de atuação, pensando um novo modelo, talvez, de geopolítica mundial que pode direcionar a IA para o interesse de cada país também. Existem colegas da área, não só da computação, como, enfim, que trabalham na área de antropologia digital, sociologia digital, que gostam dessa ideia de pensar tecnologia e inteligência artificial, né, majoritariamente inteligência artificial,
com objetivos regionais, né? E aí, com contexto local. Eu também sou uma pessoa que vejo essa ideia com bons olhos. Eu acho que nós precisamos nos posicionar mais, assim, como que eu posso fazer essa frase que está na minha cabeça? Quando você faz o debate, quando as pessoas trazem o debate de geopolítica para a tecnologia, elas sempre usam como referenciais os Estados Unidos ou a China, né? Sempre usaram. Mesmo na corrida desproporcional de uma a outra, sempre usaram. Agora nós vamos ter aí, e eu espero que o Brasil consiga se posicionar mais, porque nós temos pessoas para isso, temos pesquisa para isso, nos falta recurso, mas a gente está trabalhando muito para conseguir ter esses acessos e conseguir mostrar para a nossa sociedade o quanto que nós também avançamos nesses estudos. Então, eu acho que a possibilidade de você abrir mais os referenciais é de mostrar para as pessoas do próprio país, né, dos próprios países que são desmerecidos nessa corrida, que a evolução está acontecendo e não ficar essa sensação de que estamos para trás, né? Então, assim, acho que a América Latina tem um contexto mais complicado, assim como o continente africano, por conta de acesso a recursos, não só computacionais, mas outros recursos, envolve logística e tudo mais. Não somos potências de comércio de eletrônico, então a gente tem que importar muita coisa, então eu sei que isso deixa tudo muito mais caro. Mas nós temos muita diversidade regional que colabora para pensar ferramentas e tecnologias de inteligência artificiais diferenciadas. E disso eu não abro mão. Então, eu acho que o que a China está fazendo, ela pode ajudar países do BRICS também. Então, acho que teve uma fala sobre posicionar os países do BRICS nessa disputa e unir mais. E fazer com que, por exemplo, gente, nós temos uma fuga de cérebro no Brasil enorme. Na engenharia da computação, é no nível de mais de 50%. Né, das pessoas que colaboram na área de pesquisa em inteligência artificial não estão no país. Estão estudando fora ou estão trabalhando fora. Então, é uma chance também da gente resgatar esse posicionamento acadêmico e de mercado de que nós podemos fazer ciência e tecnologia e estudar ciência e tecnologia no nosso país. Então, eu vejo com bons olhos, assim como os meus colegas. Eu acho que tem desafios como qualquer outra lente hegemônica, mas eu prefiro sair de uma lente hegemônica e ir para uma lente mais diversificada do que continuar da forma que nós estamos de sempre estar ali na hora que pede o posicionamento desses rankings, é sempre os Estados Unidos para estudar, para trabalhar, para fazer tudo. Então, acho que é uma chance de resgatar esses outros países e eu realmente acredito que a América Latina possa se posicionar melhor, eu espero. E, enfim, assim, os desafios vão acontecer, não tem como prever os desafios. Eu acho que seria uma falta de humildade enorme eu já colocar desafio antes da oportunidade aqui. Mas eu, pelo menos, vejo que essa oportunidade é uma oportunidade que a gente não pode deixar escapar. Nossa, achei importantíssima essa sua fala, enxergar tudo isso com otimismo também. Nina, foi um prazer te receber, aprendi muito com você, tenho certeza que toda a nossa audiência também. Obrigada, prazer te receber. Obrigada, Gabi, desculpa que eu falo muito, viu? Mas que isso? Pelo convite. Finalmente deu certo. Um abraço grande, querida, até uma próxima. A Nina da Hora, que é cientista da computação, pesquisadora, ativista e também fundadora do Instituto da Hora. Quero fechar aqui lembrando a você que está me assistindo pelo YouTube que é hoje o nosso Mapa da Mina de 2025. Para você que está me ouvindo pelas plataformas de áudio, quinta-feira, dia 30, é o nosso dia, 8 horas da noite, para acompanhar as nossas previsões, as previsões do Eduardo Moreira para o mercado, para a economia, para o nosso cenário econômico e saber onde investir o nosso dinheiro. Vale muito a pena, é um evento gratuito para você poder ficar bem informado e também para você que não sabe nada de investimento. Eu vou assistir também, eu não sou familiarizada com esse assunto, mas por isso mesmo que eu vou marcar presença lá, então você pode se inscrever ainda e garantir sua vaga em detalhesicl.com.br, hoje, 8 horas da noite, você acompanha. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem Rolê ICL e à noite, 6 horas da noite, Série Notícia, segunda edição. Obrigada e até a próxima. É hoje.
30 de janeiro, o dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano, o Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite, ele é gratuito e se você já está inscrito, 1 hora antes do evento vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay, então de noite coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê.